A paz do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler a parte em que que foi abordado no evento de ontem, que nós tivemos ontem um encontro dos casais, e o pastor Paulo, que está aqui, que hoje trará a palavra, trouxe para nós a mensagem de 1 Pedro 3:7. Eu gostaria de ler, para que todos também possam ter uma imagem, uma imagem do que foi transmitido no dia de ontem. Eu quero ler junto com vocês aqui, 1 Pedro 3, de 1 até 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, da forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu não sei o que foi falado entre as mulheres, não estive lá, mas esses versículos falam sobre o homem e a mulher, né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir novamente o pastor Paulo. Também não sei se ele vai pegar um desses versículos, mas provavelmente a gente vai ouvir a respeito de família e não como casal. É isso, pastor? Então, hoje a gente vai ouvir sobre a família, a continuação do estudo que nós tivemos ontem. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade que nós tivemos ontem, de abordar esse assunto de casal, né? Casamento. Graças te damos, ó Pai amado, pelos momentos que tivemos ontem, especificamente porque foi abordado sobre o papel do homem e o papel da mulher num casamento no sentido de Deus, não no sentido do mundo, num sentido que hoje se prega nas mídias sociais e no pensamento do mundo. Mas nós queremos nos apegar aquilo que tu tens escrito, aquilo que tu tens dito, Pai amado, através da sua palavra. Que a graça do Senhor possa fazer com que essa palavra possa se tornar uma palavra vívida em nossas vidas, na vida de cada um que aqui está. Use o teu servo na entrega da palavra. Em nome de Jesus, oramos e já agradecemos a ti. Amém.
dia, irmãos. Que privilégio, né? Nós temos de estarmos aqui reunidos para louvar ao Senhor, agradecer o Teu nome e cantar realmente para o Senhor, cantar do que Ele é, cantar do Teu amor. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé, que esse possa ser um momento que nosso coração realmente exulte, a gente cante com alegria aquele que nos salvou. E louvaremos o Senhor para todo sempre. Amém? Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, Pai, para louvarmos ao único Deus verdadeiro. Nós queremos te exaltar, Pai, nós queremos realmente te louvar, Senhor, e não há outro além de ti, Senhor. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. Por isso, esse é o propósito de estarmos aqui, Pai. E nós te agradecemos porque estamos aqui pelo teu querer, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer
verdade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Te adora. Nós adoramos esse Deus vivo, cheio de bondade e misericórdia. Quantos atributos o Senhor tem, não é mesmo, igreja? Nós agora vamos falar que Ele é exaltado, só o Senhor é exaltado. A sua verdade vai sempre reinar, amém? Nos céus eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Sukacita namanya, jadi yang buka raja, yang buka tinggi. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento em que temos a oportunidade de te louvar e te adorar, agradecendo o seu nome e exaltando a ti, Pai. Muito obrigada por estarmos reunidos aqui como igreja para glorificar o seu nome, Deus. Oramos agora pelo esse momento de palavra, em que o Senhor fala aos nossos corações, que o seu Espírito Santo incomode os nossos corações, que possamos ser transformados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Hoje nós estamos recebendo o pastor Paulo Santana e a irmã Dulce, sua esposa aqui. Entre nós, ele é missionário. Pode-se falar missionário, pastor? Missionário da Crossover Global. É algo como travessia global, né? Cruzamento global. Só que em português, ou melhor, no Brasil não tem esse nome. No Brasil é CCI. É o que mesmo? CCI, pastor? É Comunicando Cristo internacionalmente. Tá? Então, eu gostaria de apresentar o pastor Paulo Santana para vir aqui. Tá? Talvez ele queira apresentar a sua esposa também. Não sei. Eu quero deixar a palavra com ele. Não sei se ele tem slide para mostrar aqui. Já tem. Ok. Só quero dizer que eu vou traduzir. Fala mais pausadamente, tá bom? Alô. Lembrei, quando subi, esqueci quando está aqui em cima. Eu gostaria de chamar as crianças para que a gente orasse. Tá? Vamos orar juntos e, graças a Deus, está aumentando as crianças aqui entre nós, né? Vamos orar para que aumente mais ainda. Vamos orar e vamos orar por eles. E antes de eles saírem, eu gostaria de pedir para que eles voltassem antes, para que possamos tirar foto junto com as crianças aí na escada, depois que a gente termina tudo. Vamos orar por eles. Graças damos ao Pai amado, oramos pelas crianças para que elas também possam aprender a graça do Senhor, a Tua palavra e a verdade que o Senhor tem, ó Pai amado, para essas vidas, ó Pai amado, o futuro dessas vidas também, que eles possam entender, ó Pai amado, a graça do Senhor, o grandioso plano da salvação na vida deles. Em nome de Jesus, use também a professora Cecília na entrega da palavra, use-a poderosamente em nome de Jesus. Agradecemos. Amém. Boa aula. Selamat pagi. Selamat pagi. Tudo bem? Vai chegar lá. Que a graça e a paz do nosso amado Salvador esteja no seu coração nessa manhã, amém? Kiranya berkat karunia Tuhan ada bersama dengan kalian di hati kalian semua. Obrigado a oportunidade que temos de nos ajuntarmos a vocês. Estivemos aqui há muitos anos atrás.
Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan pada kami, di mana kami bersama di sini, ada bersama dengan kalian bertahun-tahun yang lalu, sudah berapa tahun yang lalu. Eu estou chegando numa idade que depois de 5 anos é tudo igual para trás. Saya sampai satu usia di mana setelah 5 tahun semuanya hampir sama. Talvez o Armando lembre quando eu estive aqui. Talvez você lembre quando eu estive aqui na última vez. Saya ingat pada saat di mana di Pastor Paulado bersama dengan kita waktu lalu. Mas ontem à noite tivemos um tempo muito gostoso com os casais. Kemarin kita mendapatkan satu momen istimewa bersama dengan pasangan-pasangan. E as mulheres aprenderam uma frase, Armando. Dan wanita-wanita, para wanita mendapat satu kalimat yang istimewa. Que tal? 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 Bagaimana? Bagaimana kau? É a piada interna para elas agora, elas entenderam, as que estavam aqui. Jadi kalian yang ada bersama dengan Irman Dulce, kalian mengerti. Mas deixa eu apresentar rapidamente o restante da nossa família. É sempre a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Saya mau memperkenalkan kepada kalian, kepada jemaat ini, akan keluarga kita. Ini ada satu momen spesial buat kami. Nós temos 2 filhos, Josué e Timóteo. Kita mempunyai 2 anak, yaitu Josué dan Timoteo. Lado esquerdo, Josué é casado com Juliana. Josué menikah dengan Juliana. Nós teremos nosso primeiro netinho em setembro desse ano. Kita akan mendapat cucu pada bulan September ini. Eles trabalham no país da Ásia. Mereka kerja di satu negeri di Asia. Servem ao Senhor lá. Dan mereka melayani Tuhan di sana. E o Timóteo casado com a Geisa. Dan Timoteo menikah dengan Geisa. Eles moram em Foz do Iguaçu. Mereka tinggal di Foz do Iguaçu. Muito envolvidos com a igreja local. Mereka juga terlibat dalam pelayanan di tempat. São bênçãos de Deus também. Dan mereka adalah berkat Tuhan juga. Eu confesso que durante o tempo de educar os nossos filhos, saya mengaku bahwa pada saat di mana kami mendapat mereka untuk memberikan pendidikan pada mereka, às vezes tem aquele momento nosso de incerteza. Será que vai dar certo? Kadang-kadang timbul perasaan di mana kita bertanya apakah itu akan berhasil. Mas eu e Dulce decidimos usar as escrituras para ajudar na educação dos nossos filhos. Dan saya bersama dengan istri Dulce, kita mengambil keputusan untuk mendidik mereka dalam firman Tuhan. E hoje eles que já são homens formados, dan hari ini mereka adalah orang laki-laki yang sudah berhasil. Nós podemos dizer que valeu a pena investir biblicamente na vida dos nossos filhos. Dan itu dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini satu hal yang indah sekali kalau kita mendidik anak-anak kita dalam Tuhan. Mas nós, pais, temos que ser propositais no discipulado dos filhos. Dan kita sebagai orang tua kita harus mempunyai tujuan untuk memuridkan akan anak-anak kita. Só levar eles na igreja e deixar lá não resolve. Kalau kita meninggalkan mereka hanya untuk ke gereja saja, itu tidak akan berjalan. Porque o nosso cristianismo tem que funcionar em casa primeiro. Karena kekristenan kita harus berfungsi di rumah juga, rumah tangga juga. Se o nosso cristianismo não funciona dentro da nossa casa, ele não funciona. Kalau kekristenan kita tidak berfungsi dalam rumah tangga kita, itu tidak akan berjalan. Mas para essa grande tarefa, nós contamos com a ajuda do nosso Deus. Amém? Dan untuk melaksanakan tugas ini, kita juga bergantung kepada Tuhan kita. Nessa manhã eu quero falar sobre família. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai keluarga. Mas antes é só para mostrar o logo da missão que nós estamos, que é a Crossover Global. Saya ingin pertama-tama memperlihatkan akan logo atau simbol daripada misi kami, yaitu Crossover Global. Na verdade, no Brasil nós adotamos o nome inglês também. Sebenarnya di Brasil juga kita memakai nama ini dalam bahasa Inggris. Ou a ideia da cruz sobre também tem muito significado essa palavra, né? Cross, cruz, over, sobre.
Cross artinya apa namanya salib dan over di atas. A ideia também é um jogo de palavras aí para levar o evangelho aonde ele ainda não chegou. Jadi maksudnya adalah untuk membawa Injil ke tempat di mana Injil belum diberitakan. E eu e Dulce vamos ajudar no treinamento dos obreiros locais nos países onde a missão está presente. Dan kita maksudnya adalah untuk memberikan training pada petugas atau para misionaris yang bertugas di tempat. Então orem por nós. Jadi saya minta supaya kalian juga berdoa untuk kami. Muito bem, o texto nessa manhã que nós vamos trabalhar é Josué 24:15. Hari ini kita akan membahas akan firman Tuhan yang terdapat di buku Yosua 15:24. É um versículo muito conhecido. Ini adalah satu ayat yang terkenal sekali. Com certeza você já leu ou ouviu esse texto da palavra de Deus. Saya percaya kalian sudah mendengar atau melihat atau membacakan ayat ini. Aliás, nós cantamos músicas quando cantamos sobre o tema de família em cima desse texto. Juga ada satu musik di mana kita bernyanyi mengenai ayat ini. Vamos lá, a leitura do texto. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. O livro de Josué na Bíblia é um livro importante, mostrando a conquista da terra prometida. Buku Yosua dalam Alkitab adalah satu buku yang penting karena menceritakan akan kemenangan mereka dari kaum Israel. E Josué foi o sucessor de Moisés nessa tarefa. Karena Yosua adalah penerus daripada pelayanan Musa. Nos capítulos de 1 a 5 nós vamos ver a entrada na terra prometida. Bab 1 sampai 5 kita bisa mendengar akan cerita di mana mereka masuk tanah Kanan. Eles cruzaram o Jordão a pé seco. Mereka melewati atau menyeberangi sungai Yordan dengan kaki yang kering. Deus mostra o seu poder para dizer que está com o seu povo nessa conquista. Dengan demikian Tuhan memperlihatkan akan kuasanya terhadap mereka. Mas mesmo assim, sempre tem pessoas infiéis no meio do povo de Deus. Tapi meskipun begitu, selalu ada orang-orang yang tidak taat di antara umat Israel. Nós temos o terrível pecado de Acã. Kita bisa melihat bahwa ada dosa yang tetap dari dosa yang berasal dari Akan. Mas Deus traz de novo a sua repreensão e traz seu juízo, a sua disciplina sobre o pecado. Tapi Tuhan selalu membawa akan menghakimi mereka. Depois que a terra então foi prometida, depois ali na sequência do texto, nós vamos ver que há divisão, não é, das tribos sendo colocada nos seus locais. Setelah mereka menduduki akan tanah yang dijanjikan itu, terjadilah pembagian negeri. E no finalzinho do livro de Josué, capítulos 23 e 24, tem duas falas ou duas pregações de Josué ali. Dan di bagian terakhir daripada buku Yosua, bab 23-24, kita bisa melihat akan khotbah daripada Yosua. E parece que agora no capítulo 24, Josué está bem avançado em idade, talvez 105 anos de idade. Sepertinya pada bab 24 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yosua sudah tua sekali, mungkin sudah 105 tahun. Ele vai lembrar o povo do seu compromisso de obediência a Deus. Dan dia memakai kesempatan pada kali ini untuk mengingatkan akan umatnya akan ketaatan daripada umatnya.
Ele estava preocupado porque o povo estava ficando espiritualmente estagnado. Dia menjadi concern karena umatnya sepertinya berhenti dalam level rohani mereka. Se tornaram preguiçosos espiritualmente falando. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang malas secara rohani. Não estavam levando a sério as coisas espiritualmente importantes. Tidak menganggap penting akan hal-hal rohani. Se pensarmos que a nossa espiritualidade afeta a nossa família, Kalau kita memikirkan bahwa kerohanian kita itu akan berefek dalam keluarga kita, eu como marido e pai, vocês mulheres como esposas e mães, vocês filhos, saya sebagai ayah, sebagai suami, dan kalian sebagai istri, dan sebagai ibu, dan juga sebagai anak-anak, quando nós temos oportunidade de fazer escolhas de agradar a Deus, se não fazemos isso, nós não estamos agradando a Deus. kalau kita tidak mengambil keputusan untuk mengasihi atau memenuhi akan kehendak Tuhan, itu tidak akan berjalan baik. É certo que um dia lá atrás na nossa vida, nós fizemos a escolha de ter Jesus como nosso Salvador. Kecuali kalau di belakang hari lalu kita telah mengambil kesimpulan atau keputusan untuk mengikut Yesus. Mas parece que a escolha de seguir, ela tem que ser diária na nossa vida. Tapi sepertinya keputusan untuk mengikuti Yesus itu seharusnya menjadi satu keputusan yang kita ambil setiap hari. Porque nós não negamos a Deus de cara. Tá bom, Deus, hoje eu não quero mais servir ao Senhor. Karena kita tidak menolak Yesus begitu saja. Hari ini saya tidak mau mengikut Engkau. Esse afastamento do Senhor, ele é mais sutil. Karena menjauh diri daripada Tuhan ini ada satu hal yang tidak langsung. É no dia a dia, no cansaço, na correria, nas pressões da vida, nós vamos nos afastando do Senhor. Karena kita mungkin capek, karena mungkin kita stres, karena masalah yang terjadi, jadi karena itu kita bisa sedikit demi sedikit menjauhkan diri dari Tuhan. Por isso eu quero trazer uma grande ideia. Não sei onde está esse slide, era para estar aparecendo aí. Só não apareceu, desculpem. Mas a grande ideia que eu quero trazer é que há esperança para a família que decide servir ao Senhor. Dan satu ide yang besar yang saya ingin perlihatkan pada kalian adalah ada rencana Tuhan yang untuk keluarga yang kita bisa ikuti. Se nós decidirmos servir ao Senhor, temos todos os recursos e esperança de uma vida que agrada a Deus. Kalau kita berkesimpulan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, itu adalah satu hal yang baik. Então vamos olhar aqui nesse texto, nesse versículo, 4 considerações que nós precisamos ter. Dan kita akan pelajari akan ayat ini, kita akan lihat membahas ayat ini dengan 4 poin. Se você de fato quer caminhar com esperança no seu coração dentro da sua família. Kalau kalian memang mau atau mempunyai akan pengharapan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Como aquele personagem lá no Novo Testamento que é desafiado com o Evangelho. Crê no Senhor Jesus, você e a sua casa serão salvos. Seperti satu cerita yang diceritakan di Perjanjian Baru, di mana ada satu tantangan, kalian kalau percaya, kalian dan semua isi rumah kalian akan mendapat keselamatan. Porque nós, como maridos e esposas, somos grande influência na vida dos nossos filhos, como pai e mãe. Karena kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah dan mama, kita mempunyai peranan yang begitu besar kepada anak-anak kita. A primeira consideração é olhar para a nossa atitude aqui no texto que nos é ensinado. Poin yang pertama adalah kita melihat akan sikap kita di ayat ini. Ele fala, porém se vos parece mal servir ao Senhor. Karena bagian pertama dari ayat itu berkata, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan. A consideração é, não deixe que este pensamento tome conta do seu coração.
Jadi pemikirannya adalah jangan membiarkan pemikiran ini atau pikiran ini itu berada di hati kita. Quando Josué fala isso, esse mal em servir ao Senhor significa é inconveniente, é problemático servir ao Senhor. Artinya, jadi Yosua pada saat dia berkata seperti itu, dia ingin mengatakan bahwa itu mungkin tidak enak atau tidak baik untuk kita beribadah pada Tuhan. Pode ser que na cabeça de alguns israelitas que benefício eu tenho em servir ao Senhor? Mungkin dalam pemikiran beberapa daripada umat Israel, mungkin beberapa dari mereka itu memikirkan untuk apa untungnya kita beribadah pada Tuhan, mengikut Tuhan. Eles acabaram de ser abençoados porque pisaram na terra prometida. Karena mereka baru saja mendapat berkat, karena mereka baru saja sampai di tempat yang dijanjikan. Já que temos a bênção, estamos muito bem, deixa a vida rolar. Jadi karena kita sudah mendapat berkat, jadi biar saja begitu kehidupan lewat. E assim começamos a colocar empecilhos na nossa vida para servir ao Senhor. Dan kita mulai memasang tahanan atau halangan-halangan supaya kehidupan rohani kita bisa berkembang. Nós vimos que muitos personagens acabaram fazendo isso, dando desculpas para servir ao Senhor. Dan kita lihat adalah banyak tokoh-tokoh Alkitab yang akhirnya seperti itu juga. Lá atrás falou, Senhor, eu não sei falar direito, então não dá para servir ao Senhor. Ada satu tokoh yang berkata bahwa saya tidak bisa bicara. O outro profeta, eu sou como uma criança, quem sou eu, Senhor? Não tenho condições. Ada satu nabi yang berkata, siapa saya? Saya seperti seorang anak yang tidak bisa, tidak berdaya. Senhor, está tudo muito difícil, acho que é melhor eu fazer a minha própria religião. Jadi ada satu lagi yang berkata, semuanya adalah satu hal yang susah, jadi biar saja saya berjalan semau saya. E aí nós criamos o nosso ídolo para o domingo. Dan seperti itu kita membangun satu idola hari Minggu. É muito mal ir para a igreja servir ao Senhor, porque hoje tem jogo do meu time, eu vou ficar em casa para assistir. Ini adalah satu hari yang tidak baik karena hari Minggu ada pertandingan dan tim saya yang akan bertanding. E aí eu tenho deusinho lá na minha casa que se chama o Deus do entretenimento. Aí eu quero assistir futebol, quero ver outras coisas do meu interesse. Dan juga ada Allah atau ilah di rumah kita, di rumah tangga kita yang bernama ilah entertainment, kesenang-senangan. Pode ser que para um jovem o seu Deus de entretenimento seja os videogames, os games aí, né? Mungkin bagi beberapa dari kalian ilah ini adalah ilah seperti video game. Mas pode ser que outras coisas perniciosas entraram no coração. Tapi mungkin ada juga hal-hal yang tidak baik masuk juga ke hati saudara melalui itu. Se envolvendo com talvez coisas não lícitas, vai para as drogas, para o álcool e assim por diante. Untuk juga akhirnya bisa terikut atau terikat oleh drug atau narkoba dan lain sebagainya. Isso não quer dizer que o povo, nesse contexto aqui com Josué, não apreciava os milagres e as bênçãos de Deus. Eles gostavam disso. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak menerima atau tidak mendapat akan keajaiban-keajaiban yang mereka telah rasakan dalam perjalanan sampai situ. Mas na hora de assumir o compromisso, parece mal servir ao Senhor, né? Tapi pada saat di mana mereka harus mengambil kesimpulan atau keputusan, sepertinya ini satu hal yang tidak perlu dilaksanakan. Eu preciso estar comprometido com uma vida de obediência. Dan kita perlu mengambil sikap untuk taat kepada Tuhan. De fazer aquilo que agrada a Deus. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Mas como eu disse, no dia a dia nós vamos enchendo de coisas a nossa vida e nós falamos, eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Dan setiap hari kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal kita sendiri, dan kita penuh dengan hal-hal sehingga kita tidak mengabaikan akan hal rohani.
Mas é interessante o verbo servir aqui nesse contexto. Ini satu hal yang menarik, kita bisa membahas akan kata melayani. É a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus fala com Adão. Karena perkataan yang sama yang dipakai dalam Kejadian ayat 2 pada saat di mana Tuhan menjadikan Adam. E Deus dá uma responsabilidade para ele e coloca ele no jardim. Dan Tuhan memberikan pertanggungjawaban kepada dia dan menaruh dia di Taman Eden. Que era para ele cultivar e guardar aquele jardim. Untuk supaya dia bisa menjaga akan taman itu. A gente sabe que um jardim precisa desse tipo de cuidado. Kita tahu bahwa setiap taman perlu akan pemeliharaan. Mas a palavra ali cultivar é a palavra servir. Dan pemeliharaan memakai kata yang sama dengan pelayanan. Deus colocou Adão no jardim para servir ali. Jadi Tuhan mempertaruhkan Adam di tengah-tengah taman itu untuk melayani. Mas esse serviço era a sua expressão de adoração a Deus, porque foi uma ordem de Deus. Dan pelayanan ini adalah satu kalimat di mana dia bisa menyembah Tuhan. Deus dá este propósito para a vida de Adão, para ele adorá-lo a Deus. Tuhan mempunyai satu maksud dalam kehidupan daripada Adam supaya dia menyembah Tuhan. Então, servir e adorar é a mesma palavra aqui no Antigo Testamento. Jadi arti daripada pelayanan dan penyembahan adalah sama. E depois tem a outra palavra que é guardar, que significa obedecer. Ya, ada satu kalimat lagi yang perkataan lagi yang berkata menyimpan. A nossa adoração a Deus sempre implica em obediência a Deus. Yang berarti ketaatan dan penyembahan kita harus diikuti dengan ketaatan. E aqui está o grande propósito da nossa vida, uma vida de adoração. Ini adalah satu purpose yang yang indah dari kehidupan setiap daripada kita, yaitu menyembah Tuhan. Mas então, finalizando essa primeira ideia, será que é mal servir ao Senhor para vocês? Jadi untuk mengakhiri akan ide yang pertama ini, apakah satu hal yang tidak baik kalau kita menyembah Tuhan? Será que é mal você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e dia a dia seguir a Cristo? Apakah satu hal yang tidak baik kalau kita mengambil keputusan untuk menyalibkan diri kita dan mengikut Yesus? Eu preciso avaliar a minha vida nesse sentido. Se servir ao Senhor parece mal. Dan kita perlu mengavaliasikan diri kita sendiri, apakah satu hal yang tidak baik untuk kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Trabalhar ideias erradas que eu tenho da minha adoração a Deus. Dan untuk memproses akan ide-ide yang tidak baik dalam kita mengambil keputusan seperti ini. Cuidar o meu coração para não desanimar para o grande propósito pelo qual foi criado, que é adorar a Deus. Dan kita harus menjaga hati kita jangan sampai menghalangi akan supaya kita mengambil keputusan seperti ini. Mas agora aqui uma segunda consideração. Primeiro, se parece mal, você já com certeza já tomou uma decisão na vida. Mas há esta segunda consideração que precisamos ter, segundo o texto. Ada poin yang kedua. Yang pertama tadi, apakah satu hal yang kita rasa tidak baik untuk mengambil keputusan seperti ini, tapi ada poin yang kedua yang kita akan baca sekarang. E aí o texto fala: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Bagian kedua dari ayat ini berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Chegou a hora da escolha. Jadi waktunya adalah sekarang supaya kita bisa mengambil keputusan untuk memilih. Tem que tomar uma decisão. Kita harus mengambil keputusan. Não dá para ficar em cima do muro. Tidak bisa kita tidak mengambil keputusan. Evidente que Josué quer que eles tomem essa decisão de servir ao Senhor. Tentunya kita lihat bahwa Yosua memilih untuk mengikut Tuhan. Josué está propondo a escolha a ser feita. Yosua dia mengajak mereka untuk mengambil keputusan yang sama.
Hoje é dia de eleição, você tem que votar. Servir ao Senhor ou a outros deuses. Jadi hari ini adalah hari pemilihan. Jadi kalian harus memilih apakah kalian mau memilih untuk menyembah Tuhan, mengikut Tuhan atau tidak. Não tem voto nulo nem branco. Tidak ada seperti pemilu, ya ada pilihan lain. Você tem que escolher. Kalian harus memilih. Quem são os candidatos então mesmo? Siapa kandidat-kandidatnya? Quais são os candidatos na minha e na sua vida que disputam com o Senhor? Siapakah kandidat-kandidat lain yang ada yang sepertinya kita harus pilih? Sabe um candidato muito comum nos nossos dias? Kalian tahu kandidat yang satu yang sepertinya umum untuk semua kita? Se chama o Deus da minha felicidade. Namanya adalah Tuhan kesenangan pribadi. Eu só quero ser feliz. Saya hanya mau menjadi senang. Para isso que eu existo. Para isso que eu existo. Ya untuk itu saya ada. Evidente que nós não temos um Deus masoquista. Dan kita tidak mempunyai Tuhan masokis. Deus, Ele quer a nossa felicidade. Tuhan mengingini akan kesenangan kita. E a palavra bíblica para felicidade é bem-aventurado. Dan kata yang itu adalah berbahagia. É estar bem satisfeito. Artinya kita bersenang-senang. Essa satisfação e bem-aventurança verdadeira só existe quando nós decidimos servir ao Senhor. Artinya puas. Jadi kepuasan yang berharga, yang paling berharga adalah pada saat di mana kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Então eu preciso ficar esperto, porque surgem muitos candidatos na minha vida para eu escolher. Jadi kita perlu memperhatikan karena banyak kandidat yang kita bisa pilih. Aonde eu vou colocar o meu coração? Di mana kita mau taruh akan hati kita. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Karena firman Tuhan berkata di mana ada hartamu, di situlah hatimu. Nós colocamos coisas muito preciosas na nossa vida no lugar de Deus. Kita mempertaruhkan barang-barang yang berharga bagi kita di tempat di mana Tuhan seharusnya berada. Nós escolhemos essas coisas na nossa vida. Karena kita memilih hal-hal seperti itu. Papai e mamãe, você faz escolhas na sua vida como pai e mãe. Ayah dan ibu, kalian mengambil keputusan. Como marido e esposa. Untuk seperti sebagai suami dan sebagai istri. Filhos fazem escolhas. Anak-anak juga kalian mengambil keputusan. E se nós não considerarmos Deus em primeiro lugar, com certeza teremos trágicas consequências. Dan kalau kalian tidak mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kalian akan mengalami akan konsekuensinya. O que Josué está falando aqui, coloca tudo na balança, pesa. Apa yang Yosua lakukan di sini adalah pertaruhkan dalam timbangan. Veja que lado é melhor, servir ao Senhor, é bom, é verdadeiro, ou aos seus deuses. Jadi lihatlah, pertimbangkanlah, apakah kalian mau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, atau kalian tidak mau mengikut Tuhan. Às vezes esses outros deuses são tão atraentes, parecem muito legais. Sepertinya Tuhan-Tuhan lain itu sepertinya lebih enak, lebih enak. Mas eles são deuses da escolha, do caminho, do coração do homem. Tapi itu adalah pemilihan yang dilaksanakan dalam hati yang hati manusia. E Provérbios nos adverte, há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte. Ramsa berkata bahwa sepertinya ada jalan yang indah tapi ujungnya adalah maut. E quando eu escolho servir, adorar e viver para Deus, é caminho de vida. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ini adalah ujungnya adalah kehidupan. Não só a vida eterna que nós vamos herdar, Bukan hanya kehidupan yang kekal yang kita akan dapati, mas plenitude de vida enquanto vivemos. Tapi kepenuhan dalam hidup kita selama kita hidup. A nossa vida se enche de significado. Karena itu kehidupan kita akan penuh dengan arti. Tem um amigo que está arrependido hoje. Saya punya satu teman yang pada saat ini bisa dikatakan bertobat. Porque no momento da vida dele ele decidiu se afastar da igreja.
Karena pada satu saat dia mengambil keputusan satu hari dia meninggalkan akan Tuhan. E servir ao Deus Mamon, que a Bíblia fala. Dan dia mengambil keputusan untuk melayani Mamon. O dinheiro, as riquezas. Kehidupan kekayaan. E ele conquistou muito dessas coisas. Dan dia memang menjadi orang kaya. Mas Deus tocou naquele coração e ele se arrependeu disso. Dan Tuhan menyentuh hatinya dan dia bertobat. E vê o quanto tempo ele desperdiçou na vida dele correndo atrás de recursos, de dinheiro, de riqueza. Dan bertahun-tahun dia kehilangan bertahun-tahun di mana dia mengejar-ngejar akan kekayaan dan dia bertobat. Mas esse passado ele não tem como consertar. Tapi apa yang telah lewat tidak bisa diulangi, tidak bisa dihalangi lagi. E provavelmente decisões erradas têm consequências hoje na vida dele. Jadi mungkin keputusan-keputusan yang tidak baik itu ada efeknya dalam kehidupannya. Qual é a decisão que você toma hoje? Dan apa keputusan yang kalian akan ambil pada hari ini? Mas há uma palavrinha aí junto nessa questão da decisão, que é a terceira consideração que eu levantei do texto. Tapi ada juga satu perkataan yang akan menjadi poin yang ketiga di teks ini. Josué fala, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Yosua berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Escolha hoje, antes do pôr do sol. Pilihlah hari ini sebelum matahari terbenam. Eu quero dizer que esta decisão, esta eleição, ela acontece todos os dias na nossa vida. Saya ingin berkata bahwa keputusan-keputusan yang kita perlu mengambil hari demi hari. Quando nós abrimos os olhos pela manhã, acordamos depois de uma noite de sono, nós fazemos uma escolha. Pada saat di mana kita bangun tidur, kita mengambil keputusan. E nem sempre ela é declarada e falada. Dan tidak selalu terjadi kita harus berkata akan keputusan yang kita ambil. Mas deveria se transformar numa oração. Tapi seharusnya menjadi satu bahan doa. Amanhã, segunda-feira, você, Senhor, obrigado pela noite de sono. Jadi besok hari Senin kita berdoa pada Tuhan dan berterima kasih akan di mana malam tadi kita bisa tidur. Me ajuda hoje a servir e adorar o teu nome com a minha vida. Bantu saya supaya saya bisa hari ini bisa menyembahmu. Começando aqui em casa, porque as crianças precisam ser acordadas para ir para a escola. Dan mulai di rumah tangga kami karena juga anak-anak perlu bangun untuk pergi ke sekolah. Então me dá paciência para acordá-los do jeito amoroso. Dan berikan pada saya kesabaran untuk supaya kita bisa membangunkan mereka dengan cara yang baik. Deus, obrigado pela provisão constante que vem das tuas mãos, porque temos alimento, temos esse café da manhã. Dan kami berterima kasih atas setiap hari karena kami tidak kurang apapun untuk supaya kami bisa hari demi hari bisa hidup makan pagi. Senhor, me dá paciência com o meu chefe, que é uma pessoa difícil. Tuhan berikan pada kami kesabaran karena bos kami itu adalah orang yang sulit. Senhor, hoje eu vou pegar aquele exame médico que eu fiz semana passada, está tudo nas tuas mãos, eu quero confiar no Senhor. Tuhan, hari ini saya akan mengambil hasil daripada eksamen yang saya laksanakan di laboratorium minggu lalu dan saya serahkan kepadamu hasilnya. Você nota que a escolha é constante? Kita bisa lihat bahwa pemilihan adalah hari lepas hari. Ela é diária. Itu adalah hari demi hari. Porque senão sutilmente eu vou me distanciando do Senhor. Karena kalau tidak kita akan sedikit demi sedikit akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Alguém me irrita lá no trabalho. Mungkin ada orang yang menyakiti, menggoda kita di tempat kerja. Eu falo, eu sou crente, mas não sou trouxa, então você vai ver a minha força. Saya adalah orang Kristen tapi saya bukan orang yang tidak enak, jadi saya. Aí as pessoas vão falar, mas ele não é crente? Ele não é um cristão? Jadi orang berkata pada dia, apa dia bukan orang Kristen? E o testemunho de Jesus já foi embora. Dan kesaksian daripada Yesus jadi sudah tidak terpakai di situ. Vocês estão entendendo a importância da nossa escolha em servir ao Senhor? Kalian mengerti akan pentingnya pilihan-pilihan yang kita pilih. O povo
de Israel parece que estava meio cansadinho de servir ao Senhor. Sepertinya umat Israel mereka malas atau mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan. Vamos tirar uma partezinha, quem sabe, de adoração, mas deixa a gente fazer o que a gente quer. Mungkin ada bagian daripada mereka yang mau mengikut, tapi biarkan kami melakukan kesenangan kami. Deixe-me correr atrás dos meus interesses. Biarkan kami mencari akan apa yang kami senang. Deixe-me eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Biarkan saya mengambil keputusan apa yang saya mau, apa yang saya ingini, dan dengan cara yang saya ingini. A escolha é diária, a cada manhã. Jadi pilihan adalah setiap hari, setiap pagi. Hoje é domingo, está mais fácil. Nós escolhemos servir ao Senhor, por isso estamos juntos aqui. Hari ini adalah hari Minggu, jadi lebih gampang untuk kita pilih karena semuanya ada bersama dengan kita di sini. E amanhã de manhã, quantos deuses vão aparecer e disputar o lugar no seu coração? Dan besok pagi, berapa Tuhan yang akan menjadi bahan pilihan kita? Temos que pensar nas escolhas que fazemos para a nossa família. Kita harus memikirkan akan pilihan-pilihan yang kita pilih sebagai keluarga. Um belo dia, Elimeleque, no livro de Ruth, não é? Ele toma uma decisão. Satu hari cerita di Abu Melek di buku Ruti mengambil satu keputusan. Ele decide ir embora da terra da promessa de Belém de Judá para ir lá para a terra dos Moabitas. Satu hari dia meninggalkan akan tanah perjanjiannya dan meninggalkan tanah itu menuju pada satu tanah lain di antara orang-orang Moab. Havia uma situação de pressão, de dificuldade, que era a fome que tinha naquele momento na terra. Dan di situ mereka karena apa? Karena mereka merasakan akan satu masalah yang besar, yaitu masa kelaparan. O texto simplesmente fala que ele pegou a família e foi para Moabe. Firman Tuhan berkata bahwa mereka mengambil keluarganya dan meninggalkan tanah itu menuju ke tanah Moab. Talvez pudéssemos defender o Elimeleque e falar, mas passando fome, vou para onde tem comida para sustentar minha família. Mungkin dalam pikiran Elimelek dia bilang bahwa kita dalam masa susah di sini kelaparan, saya akan ambil keluarga saya untuk keluar ke tempat di mana ada makanan. Ele coloca um bem circunstancial, que é ir atrás de comida, ao invés de considerar toda a sua vida. Jadi dia mengambil keputusan demi satu hal yang situasi tidak ada makanan untuk mengambil sebagai bahan di mana dia mengambil keputusan seperti itu. Ele mora na terra da promessa e agora está indo para um grupo de povo pagão. Karena dia tinggal di satu tanah perjanjian dan dia meninggalkan tanah perjanjian untuk menuju kepada tanah di mana orang-orang di sana tidak menyembah Tuhan. Eles adoram outros deuses. Mereka menyembah tuhan-tuhan lain. Eles não vivem em obediência ao Senhor. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mas a terra que mana leite e mel é onde Elimeleque estava. Tapi tanah di mana ada madu dan susu itu tanah di mana tanah yang mereka tinggalkan. Ele não quis se humilhar, adorar e buscar a Deus na sua própria terra. Dia tidak mau merendahkan diri, menyembah Tuhan di tanahnya sendiri. Mas foi para o meio dos promíscuos moabitas. Dan mereka tinggalkan tanah itu menuju kepada orang-orang pagan. E Deus fala que era um povo terrível, eles foram também excluídos da possibilidade de participar lá no tabernáculo. Dan Tuhan berkata bahwa itu adalah jemaat yang tidak baik dan mereka juga dikeluarkan dari partisipasinya di antara umat. As suas filhas, as mulheres moabitas, eram muito promíscuas. Wanita-wanita di antara bangsa Moab juga adalah wanita yang wanita sial. E nota essa escolha de Elimeleque. Ini adalah pilihan daripada Elimelek. Torna toda a família vulnerável por conta da sua escolha. Dan hasilnya adalah keluarganya seperti keluarga yang tidak terlindung lagi. E no fim, sabe de uma coisa? A culpa é de Deus. Ou ele aponta o dedo? Mungkin dia bisa berkata siapa yang salah itu salah Tuhan. Na verdade não ele, mas a esposa, porque ele morreu e os seus 2 filhos. Jadi mungkin dia merasa tidak merasa bersalah karena ada istrinya dan anak-anaknya. A dona Noemi, que significa agradável, ela se tornou amarga, dizendo: Todo-Poderoso me fez esse mal.
Istrinya Noemi jadi hatinya merasakan kepahitan dan dia berkata bahwa itu Tuhan yang menjadikan mereka seperti itu. Queridos, se nós não servirmos ao Senhor agora, hoje, vai chegar um dia que nós vamos ficar questionando. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita tidak mengambil keputusan pada hari ini, pada satu saat Tuhan akan memanggil kita. E as consequências poderão ser trágicas na nossa vida. Dan konsekuensinya bisa satu konsekuensi yang berat. Não temos tempo para desperdiçar. Não sabemos sobre o amanhã. Karena itu tidak ada waktu lagi untuk kita sia-siakan. Tidak ada waktu lagi, kita harus mengambil keputusan. Escolhe hoje. Ambil keputusan hari ini. E então, aqui vemos o encorajamento. Na verdade, a grande visão de propósito de vida. Dan poin yang keempat adalah di mana kita memberikan kekuatan atau kekuatan untuk menyembah Tuhan. Josué tinha essa convicção no seu coração. Yosua punya kepastian dalam hatinya. Ele fala, eu e a minha casa. Dia berkata, saya dan rumah tanggaku. A escolha eu já fiz. Eu estou convicto de que eu nasci para servir ao Senhor, para viver, para adorar ao Senhor. Saya mempunyai kepastian, saya mengerti, saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. E a mesma coisa eu quero para minha casa. Dan hal yang sama saya ingin untuk keluarga saya. É interessante que, na verdade, esse é o mandamento lá de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Satu hal yang menarik karena ini adalah satu perintah yang tercantum dalam buku Ulangan pasal 6 ayat 4. Deus quer que os chefes de família, papai, né, pai e mães, tenham primeiro esta verdade, esta convicção no coração. Karena Tuhan ingin supaya kalian orang tua juga mengambil keputusan seperti ini. Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Deus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, adalah satu-satunya. E o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e todas as suas forças. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Todas as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Semua kata-kata yang saya perintahkan kepada kalian sudah kalian saya taruhkan di hati kalian. É só uma questão de decisão e abraçar esta verdade. Kalian harus mengambil keputusan untuk mengambil tindakan. A decisão de servir ao nosso Deus e amá-lo tem que estar no nosso coração. Dan keputusan untuk menyembah Tuhan harus diambil dalam hati setiap daripada kita. Ele é o único e verdadeiro Deus, não tem páreo para falsos deuses. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan tidak ada Tuhan lain. Uma vez que isso é convicção, né, nas cabeças do povo de Israel, nos pais, nos maridos, nas famílias, eles podem inculcar isso nos filhos. Dan ini adalah kepastian yang ada dalam setiap daripada leader-leader atau orang-orang tua di antara mereka, dan itu diambil juga seharusnya diambil sebagai satu tindakan di antara di keluarga-keluarga masing-masing. Ontem nós conversamos com os casais que nós, maridos, somos os responsáveis, líderes morais e espirituais do nosso lar. Kemarin kita berkesempatan untuk membahas akan peranan daripada laki-laki sebagai leader daripada keluarga. Dia ada tanggung jawab secara moral dan juga secara rohani. Deus vai cobrar de nós, homens, essa liderança espiritual. Karena Tuhan akan menuntut dari setiap daripada laki-laki tanggung jawab yang diberikan. As nossas esposas são bênçãos porque elas são auxiliadoras. Istri-istri adalah berkat bagi kita karena mereka membantu kita. Elas podem auxiliar, nos encorajar, mas a responsabilidade espiritual é nossa. Mereka bisa membantu kita, memberikan kekuatan pada kita, tapi tanggung jawabnya ada di tangan kita. Queridos, então é muito simples e direto. Jadi saudara-saudara yang kasih, ini satu hal yang simpel saja. Você tem que bater o martelo na sua vida. Kalian Você harus mengambil keputusan.
Faça a eleição final. Você dalam quer servir a kehidupan quem? saudara, dan jadi kalian harus mengambil. Pode falar, eu e minha casa, nós queremos servir ao Senhor. Está decidido. Está... Apakah saudara bisa berkata seperti itu? Saya dan rumah tangga saya mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Então nós vamos fazer com coerência isso no nosso dia a dia. Dan seperti kalau kita mengambil keputusan seperti itu, kita harus juga bertindak seperti itu. Nossas conversas dentro de casa, nosso tempo de culto doméstico, nossos planos têm que sempre incluir o Senhor. Segala sesuatu yang kita bicarakan di rumah dan juga kebaktian di rumah juga semuanya harus sesuai dengan tindakan keputusan yang kita ambil. Então eu quero só fazer as últimas perguntas para a gente encerrar aqui. Dan saya ingin melemparkan pada kalian beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk mengakhiri akan pembahasan khotbah hari ini. Existe alguma coisa que tenha atrapalhado você e sua casa a servir ao Senhor? Apakah ada sesuatu yang menahan atau mengganggu di mana saudara tidak bisa memilih untuk menyembah Tuhan? Eu trabalho demais, não tenho tempo para o Senhor. Mungkin ada yang berkata, saya mempunyai tugas terlalu banyak sehingga saya tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Mas na verdade eu sou filho de Deus, eu também quero algum entretenimento na minha vida. Dan mungkin ada yang berkata, saya ini adalah anak Tuhan dan saya berhak untuk bersenang-senang juga. Pode ser que você exagera no seu entretenimento e não sobra tempo para o Senhor. Bisa jadi saudara begitu berfokus dalam untuk mencari kesenang-senangan sehingga tidak ada waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Será que os conflitos que eu tenho dentro do meu lar, eu com a minha esposa, têm me impedido de escolher servir ao Senhor? Apakah konflik-konflik yang ada antara suami istri itu mengganggu kita sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan? Será que a desobediência dos meus filhos tem atrapalhado tudo isso e eu decidi largar a mão? Apakah anak-anak yang tidak mau ikut atau tidak mau dengar-dengaran itu bisa menjadi satu masalah menghalangi kami mengambil keputusan seperti itu? Ou será que o que me atrapalha a servir ao Senhor é porque eu quero satisfazer em primeiro lugar os desejos do meu coração? Ataukah kita tidak mau mengambil keputusan seperti itu karena kita mau menaruh prioritas lain dulu sebelum mengambil keputusan seperti itu? Nós temos que ser honestos e fazer essa avaliação no nosso coração. Kita harus rendah hati dan untuk mengevaluasikan hati kita mengambil keputusan seperti itu. Que escolha você faz para você e sua família? Pilihan apa yang saudara pilih? Vamos orar? Mari kita berdoa. Senhor, obrigado por Tua palavra, que é constante e verdadeira, nos exorta, nos aconselha a vivermos de maneira inteira para agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cada dia nós tomarmos esta decisão de vivermos para o Senhor. Não deixe as sutilezas, os ídolos, outros deuses falsos deste mundo que parece que muitas vezes nos atraem, mas nós queremos tomar a decisão de servir ao Senhor. Nós, eu pessoalmente e a minha casa. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores e às vezes nós dispersamos os nossos olhares, o nosso coração, as nossas atitudes do Senhor. Mas pedimos que a ação do Teu Espírito, aquela porção da graça do Senhor, vai nos trazer convencimento do pecado, da justiça, do juízo, possamos nos quebrantar, reconhecer que nos afastamos do Senhor, mas queremos viver para tão somente adorar o Teu nome, porque sabemos que esse será o nosso papel durante toda a eternidade, continuar conhecendo, adorando e louvando e engrandecendo o Teu glorioso nome. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos como Teu povo a vivermos uma vida agradável a Ti. Esse é nosso clamor, pedindo por cada família que está nessa manhã aqui representada, que o Senhor fortaleça o coração dos papais, dos maridos, das mamães, das esposas, mas também dos filhos, que eles tenham esse entendimento do Senhor, saber a maneira como podem, de fato, viver para servir ao Senhor. Ajuda-nos, então, esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém.